5 atrizes ao encontro de um cemitério: Cacilda Becker, Nair Belo, Marli Bueno, Vida Alves e Vicky Militello. Desde a sua fundação, em 1887, o cemitério do Araçá guarda vidas que se tornaram grandes, seja pela força de suas trajetórias, pelo poder, pelo talento, pela arte. Nesta homenagem, trazemos os túmulos de 5 grandes atrizes brasileiras, que descansam na mesma necrópole, o cemitério do Araçá. Vamos respeitar a ordem de falecimento de nossas damas, começando com Cacilda Becker, falecida em 1969. As outras 4 artistas faleceram no século XXI: Nair Belo, Marli Bueno, Vida Alves e Vicky Militello. São vidas que a morte não deveria nos deixar esquecer. Cacilda Becker. Cacilda Becker Iacones nasceu na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo, em 6 de abril de 1921. Começou a carreira artística no teatro aos 20 anos. Participou do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Dividiu os palcos com sua irmã, Cleide Iacones, o seu segundo marido, Valmor Chagas, o filho Luiz Carlos Martins e muitos outros artistas em peças de autores famosos, como Sófocles, Alexandre Dumas, Tennessee Williams, Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna. E foi nos palcos que Cacilda Becker sofreu um desmaio, enquanto encenava a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, para uma plateia de estudantes no dia 6 de maio de 1969. O drama de Cacilda foi contado por vários jornais da época. O Diário da Noite informou com detalhes. O primeiro ato da peça foi representado normalmente. Durante o intervalo, Cacilda sentiu-se mal. Levada às pressas para o Hospital São Luís, deu entrada na sala de operações às 18h20. Depois de examinada por uma junta de médicos, constatou que a atriz estava com hemorragia cerebral. Sofrera a ruptura de um aneurisma intracraniano e foi operada pelo professor Oswaldo Cruz. A revista Manchete complementa. Conduzida ao Hospital São Luís, foi submetida a uma craniotomia de emergência e, em estado gravíssimo, recebeu a extrema-unção. Em estado de coma, do qual jamais voltaria a sair, a atriz sobreviveu até sábado passado. Foram 38 dias de luta pela vida. Cacilda Becker faleceu em 14 de junho de 1969, aos 48 anos. O Diário de Notícias noticiou o último adeus do filho de Cacilda. Coroas de flores, muitas coroas, e uma infinidade de cartões, com dizeres de pêsames de cada companheiro de Cacilda. Entre os milhares de cartões, destacava-se um, o de Cuca, filho de Cacilda Becker, que estava sobre o esquife negro com adornos prateados. Mamãe, Deus levou-a e me deixou, mas não se preocupe. Vou tocando o barco até onde der. Vá tranquila, mamãe. O Diário da Noite narra com mais detalhes como foi o sepultamento da atriz no cemitério do Araçá. Não havia sol. Faltavam 10 minutos para o meio-dia, quando o esquife que continha os restos mortais de Cacilda Becker desceu à sepultura. A cena foi assistida em silêncio por mais de 3.000 pessoas. Somente as palavras do ator Ziembinski ressoavam entre os ciprestes que ladeiam a alameda onde foi sepultada a atriz. Ziembinski, que tantas vezes trabalhou ao lado da atriz, disse o que todos os seus colegas gostariam de dizer: o último adeus àquela que deu o melhor de si ao teatro brasileiro. O adeus à amiga, à mãe dedicada, à filha querida e à irmã tão sentida. A atriz repousa numa alameda na parte baixa do cemitério, em sepultura aberta no final de uma grande rampa cercada de cedrinhos, à beira de uma passagem. Foi o prefeito quem autorizou o aproveitamento do local, onde futuramente será erigido um mausoléu.
O túmulo de Cacilda Becker fica na Rampa 20, terreno 38, no cemitério do Araçá, um pouco abaixo da parte superior da necrópole. Nair Belo. Nair Belo Souza Francisco nasceu em São Paulo, em 28 de abril de 1931. Começou a carreira artística como locutora na Rádio Excelsior. Atuou em radionovelas, no teatro, no cinema e na televisão, se destacando principalmente pela sua veia cômica. Apesar de se dedicar às comédias, Nair Belo teve uma grande perda em sua vida. Em 1975, seu filho mais velho, Manuel, faleceu aos 20 anos. A revista Manchete, em 1991, falou sobre esta perda. A atriz Nair Belo, por exemplo, de formação católica, recorreu ao espiritismo depois da morte de um de seus filhos, Manuel Francisco Neto, de 20 anos de idade, ocorrida em dezembro de 1975. Mané, como era carinhosamente chamado pela família, morreu num acidente automobilístico, quando seu carro se chocou com uma árvore. Nair chegou a pensar até em abandonar a carreira. Uma carta psicografada por Chico Xavier, no entanto, foi o bálsamo que suavizou a dor dos pais. A mensagem termina com um apelo para que a mãe volte a viver com alegria. Agora, peço-lhes que me abençoem com alegria. Mamãe, eu creio que principalmente você e eu já nos cansamos de chorar. Coloque sua alegria em nossa vida, como sempre. Em 11 de novembro de 2006, Nair Belo teve uma parada cardíaca quando estava em um salão de beleza em São Paulo. A Tribuna da Imprensa traz mais informações. O filho da atriz, José Belo, disse que sua mãe sofreu 3 paradas cardíacas. A primeira teria ocorrido ainda no salão de beleza, onde Nair estava quando se sentiu mal e precisou ser socorrida. A segunda aconteceu na Santa Casa de Misericórdia, hospital para o qual ela foi levada inicialmente pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A terceira parada cardíaca teria sido registrada no Hospital Sírio-Libanês, para onde a comediante foi transferida da Santa Casa. Nair Belo ficou em coma por 5 meses, com alguns períodos de consciência, vindo a óbito em 17 de abril de 2007, aos 75 anos. O Jornal do Brasil noticiou o velório e o sepultamento. O velório da atriz Nair Belo terminou ontem às 11 horas com aplausos. De acordo com a estimativa da Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas passaram pelo local durante o velório. Ela morreu às 13 horas e 6 minutos de terça-feira, por falência múltipla de órgãos. Na noite do mesmo dia, amigos e colegas da atriz, como os atores Marcos Caruso, Lolita Rodrigues e Fábio Assunção, o cantor Aguinaldo Raiol e o comediante Tom Cavalcante, foram à Assembleia Legislativa prestar homenagem a Nair Belo e cumprimentar os parentes da comediante. O enterro de Nair Belo foi realizado ao meio-dia, no cemitério do Araçá, na região central da capital paulista. O Correio Brasiliense complementa. O sepultamento foi no mesmo jazigo que abriga o corpo de seu filho, Manuel Francisco, morto em um acidente de carro em 1975, e mais 8 pessoas da família, incluindo seus pais e uma empregada que trabalhou com a atriz por 40 anos. Os fãs foram isolados da família durante o enterro e não puderam se aproximar do jazigo. Atores e amigos acompanharam o enterro e houve aplausos para Nair quando o jazigo foi fechado. O túmulo de Nair Belo não está distante do túmulo de Cacilda Becker. Fica na quadra 92A, terreno 56, também na parte inferior do cemitério do Araçá. Infelizmente, todas as placas de identificação e até o portão original foram roubados. O portão foi substituído. Este é um drama que várias famílias enfrentam nas necrópoles paulistanas. Furtos cada vez mais frequentes, que deixam sentimentos de revolta, desrespeito e impotência. Marli Bueno. Amália Angelina Marli D'Angelo nasceu em São Paulo em 11 de junho de 1933. Adotou o nome artístico de Marli Bueno. Bueno foi sugestão de Walter Foster. Conforme Marli, ele dizia que meu rosto inspirava calma, por isso Bueno. Já na estreia da TV Tupi, em 1950,
Apareceu como garota propaganda ao lado da irmã, Miriam Simone D'Angelo. Elas foram as primeiras mulheres a aparecer na televisão brasileira. Marli trabalhou no rádio, no cinema e na televisão. Casou-se 2 vezes. A união com Raul Guastini foi noticiada pela revista Manchete em 1953. São Paulo vai perder um dos seus melhores boêmios. É Raul Guastini, que acaba de ficar noivo da estrela da televisão e rádio Tupi, Marli Bueno. O casamento será dentro em breve, e o plano dos festejos é tão grande quanto os do 4º centenário. Guastini pretende trazer escolas de samba, bandas de música e oferecer chopp ao povo que juntar defronte o seu magnífico apartamento. Na década de 1950, Marli Bueno era uma das atrizes mais bem pagas e foi até capa da Manchete em 1957. Na matéria, a revista afirma: Marli está muito satisfeita com a sua carreira. Julga-se dona de um oportuno senso comercial. Tira sempre bom partido dos contratos que assina. Não fosse ela uma quase futura advogada. Ganha em média 50 mil cruzeiros por mês e vai tocando a vida alegremente. Comprou recentemente um Jaguar preto, forrado de vermelho e com tapetes brancos. Já teve um Cadillac, mas resolveu trocá-lo. Diz que o Jaguar assenta melhor com a sua personalidade. Faz pouca vida social. Marli ficou um longo período longe da dramaturgia, após seu 2º casamento com o jornalista Hilton Marques. Ela foi mestre de cerimônias do concurso Miss Brasil, entre 1965 e 1979. A partir de 1969, ela trabalhou na marca de cosméticos Helena Rubinstein, sendo chefe do Departamento de Relações Públicas e diretora de beleza, viajando pelo Brasil e para o exterior. Em 1983, Marli voltou à televisão para falar de beleza, no programa Shopping Manchete Show. Mas só na década de 1990 ela voltaria a atuar. Marli Bueno trabalhou em algumas novelas de Manuel Carlos, sendo escalada por 2 vezes como uma mulher rica, que é contra o namoro do filho, nas novelas História de Amor e Mulheres Apaixonadas, ambas da Rede Globo. Seu último trabalho na televisão foi na minissérie Rei Davi, da Record. Marli Bueno foi internada em 29 de março de 2012, no Rio de Janeiro, vindo a falecer em 12 de abril de 2012. O Fluminense fez uma pequena nota sobre o falecimento. Marli Bueno morreu, aos 78 anos, no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 12. A atriz teria sido vítima de uma infecção após passar por uma cirurgia de emergência no intestino. Marli estava no ar na minissérie Rei Davi da Record, onde interpretava Ainoã, mulher do rei Saul. O velório foi realizado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no dia 13 de abril. O corpo foi transportado para São Paulo, sendo sepultado no dia seguinte no cemitério do Araçá, onde a família tem um mausoléu. Das atrizes desta homenagem, Marli é a que tem o túmulo em melhor estado de conservação. O mausoléu da família de Marli Bueno, que na verdade é a família D'Angelo, fica na parte inferior do cemitério do Araçá, na quadra 95, terreno 189. Vida Alves. Vida Amélia Guedes Alves nasceu em 15 de abril de 1928, na cidade mineira de Itanhandu. Foi atriz de novelas de rádio com apenas 10 anos e chegou a escrever suas próprias novelas. Foi uma pioneira na televisão brasileira. Participou da primeira novela da América Latina, Sua Vida Me Pertence, que estreou na TV Tupi em 1951. Na trama, ela deu o primeiro beijo da televisão brasileira no ator Walter Foster, que também era seu chefe na emissora, no ano de 1952. Segundo a revista Manchete, em uma citação de Vida Alves, o beijo foi muito comportado. Nós apenas encostamos os lábios diante das câmeras. Outro beijo que marcou história foi entre as atrizes Vida Alves e Jorge Agomide no episódio Calúnia, do programa TV de Vanguarda, na Tupi. Foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira em 1963. A atriz foi internada em 28 de dezembro de 2016.
Ela faleceu no dia 3 de janeiro de 2017, por falência múltipla dos órgãos, aos 88 anos. Vida Alves é a avó da cantora Thier. A cantora chegou a gravar um vídeo no cemitério se despedindo da avó no dia seguinte ao falecimento, em 2017. Vida Alves casou-se com Gianni Gasparinetti, engenheiro italiano, em 1949. Podemos ainda ver o final do sobrenome Gasparinetti no túmulo no cemitério do Araçá, que fica na parte inferior da necrópole, na quadra 165, terreno 44. Vicky Militello. Vicência Militello Martelli era filha de atores e nasceu em São Paulo em 17 de fevereiro de 1943. Adotou o nome artístico de Vicky Militello e já atuava na adolescência. Trabalhou no teatro, no cinema, na televisão e até em musicais. Seu principal sucesso foi na novela Estúpido Cupido, em 1976, na Rede Globo, emissora que iria atuar até os anos 2000. Vicky Militello faleceu em 28 de janeiro de 2017, aos 73 anos, vítima de um câncer. Seu velório aconteceu no Teatro Arena. A atriz está sepultada na quadra 01C, terreno 204, na parte inferior do cemitério do Araçá. Cacilda Becker e Nair Belo, que tiveram mais projeção na carreira, têm suas vidas lembradas em teatros batizados com seus nomes, ambos na capital paulista. Vida Alves foi lembrada mais recentemente em virtude do beijo gay na cena final de Amor à Vida, novela da Rede Globo, em 2014. Para fazer a sua homenagem a estas grandes atrizes, busque ajuda na administração do cemitério do Araçá. Os túmulos não estão próximos. Os de Cacilda Becker e de Nair Belo ficam do lado direito da necrópole, ruas e quadras pares, enquanto os túmulos das outras 3 atrizes ficam do lado esquerdo, ruas e quadras ímpares. Eu mesma, apesar de conhecer o cemitério do Araçá, só consegui achar todos os túmulos em uma única visita, graças ao sepultador Fernando, que trabalha no Araçá e gentilmente me guiou dentro do cemitério por algumas horas. Lembro que o de Vicky Militello foi o túmulo que demoramos mais tempo para encontrar, pela própria numeração dos terrenos no cemitério do Araçá. Mas não vamos deixar que as dificuldades nos impeçam de homenagear quem tanto contribuiu para a arte brasileira.